A paz do Senhor a todos, um bom dia. É com muita alegria e satisfação que nós iniciamos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos estar nesta manhã nos enriquecendo mais e mais com a Palavra de Deus. Então eu te peço para que você abra a sua revista na página 14, na lição 3, onde nós vamos falar a respeito da primeira carta enviada à igreja em Corinto, escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos abordar inicialmente dois assuntos. O primeiro, a localização geográfica e a posição social da cidade de Corinto, e a designação do ministério do apóstolo Paulo em relação à expansão do Evangelho nesta cidade, instituindo e inaugurando uma nova igreja. Então, Corinto era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Ela distava da capital da Grécia 48 quilômetros. E nós podemos ressaltar, irmãos, que a localização dessa cidade era estratégica para o evangelismo tanto de judeus como de gentios. Quanto à designação do ministério de Paulo, ele desempenhou um importante trabalho missionário na igreja recém-formada naquela cidade. Então nós fazemos uma pergunta: então o que impulsionou Paulo a exercer esse encargo, essa missão importante que Deus colocou em suas mãos? Sobre dois aspectos. O primeiro, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 9 ao 11, que fala a respeito da visão que Paulo teve. Então eu vou ler nesse instante. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O segundo ponto, o segundo aspecto, são duas cartas. Essas duas cartas, alguns pesquisadores, alguns estudiosos dizem que elas foram enviadas por duas famílias respectivamente, mas elas não se encontram no cânon bíblico por uma questão de extravio ou de perda dessas cartas. E as famílias respectivas são a de Cloe, que está registrada em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, e a de Estéfanas, que está registrada em 1 Coríntios 16, do verso 15 ao 18. Então, o conteúdo destas cartas enviadas ao apóstolo Paulo, entre a segunda e a terceira viagem dele, denunciavam variados acontecimentos a respeito da conduta e alguns posicionamentos dos primeiros cristãos daquela cidade. Por esse motivo, então, o apóstolo Paulo se estabeleceu em Corinto para orientar essa nova igreja. Então, a partir daí, amados, Paulo organiza uma fase de estruturação. E ele se utiliza da sabedoria divina para isso, né? Para fazer um plano de evangelismo, para responder aos problemas relatados nessas cartas de Cloe e de Estéfanas. E a partir desse momento nós vamos então falar a respeito dos problemas que foram relatados nessas cartas.
primeiro deles, divisões e partidarismo. Os cristãos e recém-convertidos de Corinto, que formavam aquela primeira igreja naquela cidade, eles não sabiam se eles seguiam Paulo, se eles seguiam Pedro, se eles seguiam Apolo, se eles seguiam Crispo ou se eles seguiam a Cristo. Então isso trazia uma confusão na cabeça desses irmãos recém-convertidos. Um outro aspecto aqui também, né, de um problema que existia naquela cidade, era a imaturidade cristã. Nada mais natural, né, amados? Porque eles eram recém-convertidos e eles não tinham realmente discernimento, né, pleno da palavra de Deus. Eles precisariam de pessoas como Paulo e os seus colaboradores para incentivá-los, para motivá-los, para dar a eles conteúdo básico, né, da palavra de Deus. Um outro problema grave, né, que houve na cidade de Corinto, que Paulo precisou repreendê-los, era a respeito do incesto e da imoralidade sexual. Existe um motivo específico por que existia tanto desse problema nessa cidade. Nós no início falamos que a população era cosmopolita. O que significa essa população cosmopolita? Ela era influenciada por outras culturas. Vinham muitas pessoas àquela cidade, né, de outros povos, de outras etnias, e que faziam com que houvesse uma confusão e uma mistura de uma série de pensamentos e de credos. Então, esse foi um problema em que Paulo teve que usar da reprimenda, né, nesses irmãos, tanto judeus como gentios. Também existiu outro problema, né, que Paulo avisou esses irmãos dessa nova igreja, a respeito das recomendações do casamento. Tem uma máxima de Paulo que ele diz que bom é o homem não estar tocando em mulher. E a gente sabe que realmente nos nossos dias atuais dificilmente existiriam celibatários, ou poucos são aqueles que são celibatários. Então Paulo recomenda e avisa, né, a eles que para que eles não venham a abrasar-se ou estar realmente em prostituição, mas que eles se casassem para que Deus pudesse os abençoar no seu relacionamento íntimo, formando uma só carne. Outro aspecto e outro problema também que existia naquela época era a liberdade cristã, relacionado ao discipulado. As pessoas que eram discipuladas, muitas vezes elas não abriam a sua boca para fazerem discípulos. Elas recebiam o conhecimento e, no entanto, elas não repassavam o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. E isso era um problema sério. Outro problema também era os sacrifícios pagãos, a questão da idolatria. Nós sabemos pela história, né, e pelo conhecimento de pesquisas que na Grécia, principalmente em Atenas, né, existiam vários deuses e vários ídolos. Então isso também fazia com que aqueles irmãos não tivessem discernimento a quem crer, né, e em quem crer. Um outro aspecto muito importante, né, que Paulo ele enfatizou, pelo fato até de ser designado por Deus,
para evangelizar esses irmãos de Corinto era o ensino da palavra. Ele instruía, ele educava, e alguns pontos nós colocamos aqui de suma importância, onde dentro das 16 cartas que existem na carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, nós pudemos resumir aqui. Então, a primeira delas é a ceia do Senhor, que está no capítulo 11. Importantíssimo mandamento do Senhor, onde traz a reflexão da nossa comunhão e de nos portarmos de fato como corpo de Cristo. No capítulo 12, nós falamos a respeito da fonte da diversidade e das diretrizes dos dons espirituais, que são de suma importância para a nossa vida cristã. Um outro aspecto é o uso disciplinado dos dons, para que não haja meninice no nosso meio, para que não haja fogo estranho no nosso meio. E isso foi encontrado lá na igreja de Corinto. A importância da ressurreição de Cristo, no capítulo 15, ele deixa bem claro que o ensino da palavra de Deus a respeito do sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, ela iria fazer enorme diferença na vida deles, como também faz na nossa, nos nossos dias. Então a igreja de Corinto dá mostras de um caminhar turbulento, de dificuldades, de bloqueios, de impedimentos. Mas, no entanto, amados, Deus acrescentava através de Paulo e dos seus colaboradores os fundamentais preceitos de Cristo para que os coríntios fossem conduzidos a terem uma maturidade espiritual. Então, amados, eu queria concluir com vocês essa aula fazendo 2 comentários finais para a nossa reflexão. Corinto era uma cidade que refletia a igreja atual, passando por adversidades, mas sempre focando o alcance do centro da vontade de Deus, fugindo dos desejos carnais, da imoralidade, da idolatria, do discernimento claramente sobre o que é santo e sobre o que é profano, e nos tornando mordomos a serviço do reino. Como é importante nós termos isso em mente, amados, porque nós fazemos parte de uma igreja santa, de uma igreja pura, de uma igreja imaculada, e nós precisamos realmente não termos tantas dificuldades assim como os irmãos da igreja de Corinto tinham, não é verdade? E o segundo comentário que eu quero fazer, principalmente se nós vivermos com intensidade os principais mandamentos do Novo Testamento, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós colocarmos isso em prática nas nossas vidas, de fato nós teremos uma aplicação vitoriosa, né? Nós teremos na nossa vida vitórias, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, às diversidades. Então que Deus nos dê a graça, né, de sermos diante dele pessoas retas, né, e que mesmo que nós possamos aí enfrentar os problemas que os coríntios enfrentaram, nós, através desses mandamentos fundamentais, nós possamos passar por cima de tudo isso e termos a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, para que um dia nós sejamos eternamente gratos ao Senhor. Então eu me despeço dizendo que Deus abençoe a todos, que você possa refletir a respeito
das situações que você está vivendo hoje, para que você busque muito mais a Deus nesses dias maus. Em nome de Jesus. Amém.